Bom, pessoal, nessa aula agora a gente vai falar sobre a questão do texto, né? Como a gente adiciona o texto na imagem e vou mostrar alguns erros que são bem comuns nessa área de design para social media e como evitar esses erros. E vou passar uma ferramenta bem legal para vocês testarem também se a sua arte está legal, se a sua arte está dentro dos parâmetros aí que são estabelecidos, né, pelas plataformas como o Facebook e o Instagram. Então, vamos lá. Adicionando texto, né? Então, um erro comum nas artes para social media é a grande quantidade de textos. Então, pessoal, isso é muito comum mesmo você se deparar com aquelas artes no Facebook, você está ali no seu feed e você vê uma arte que tem aquele monte de texto, uma fonte de um tamanho, uma fonte de outro tamanho, três, quatro tipos de fontes, um monte de cor. Então, assim, isso mata o layout. Então, eu coloquei isso traz dois sérios problemas. O primeiro problema é que a arte fica chata, né? As pessoas têm preguiça de ler aquele monte de texto. Então, quando você você vê aquela imagem que tem aquele monte de texto, talvez pode ser algo até interessante, mas quando você vê que é tanta coisa, você fica com preguiça. E também é comprovado cientificamente que o nosso cérebro, né, o nosso cérebro humano, ele se identifica melhor com imagens do que com textos. Então, como aquele velho ditado já dizia, né, uma imagem vale mais do que mil palavras. Mas enfim, vamos para o segundo problema. A arte com muito texto, ela pode não ser impulsionada pelo Facebook ou pelo Instagram também. Então, como a gente está falando sobre mídias sociais, artes para social media, os mais comuns são Facebook e Instagram. Eu acabei esquecendo de colocar o Instagram. Então, eles têm uma política de não poluição visual, então de um layout clean, para não deixar o Facebook poluído. Então o Facebook tem essa política que ela é muito rígida. Eles não aceitam aquelas imagens cheias de texto para serem impulsionadas, né? Eles não vinculam esse tipo de anúncio. Você pode postar na sua fanpage e não impulsionar, mas se for para impulsionar, para atingir um maior público, né, um maior número de pessoas, eles não aceitam layouts carregados demais com muito texto, beleza? Então, utilize a descrição. Na verdade, isso aqui agora é uma dica para você e que você pode falar para o seu cliente. Então, quando o seu cliente te pedir para colocar aquele monte de texto, você vê ali o que realmente é importante e você pode falar para ele o seguinte, ó, vamos utilizar a descrição do anúncio para colocar as informações necessárias, né? Então, explique isso para o seu cliente caso seja necessário. Porque às vezes o cliente quer colocar todas as informações dentro da arte. E aí você pode falar com ele, ó, para a gente ter um layout mais clean, para ter uma arte mais atrativa para o público, para o seu público cliente, para o seu público não ficar com preguiça de ler as suas artes, para atingir maior quantidade de pessoas, vamos trabalhar com um layout mais limpinho, com um layout mais leve, vai ter maior conversão, vai trazer mais resultado, a galera vai se conectar mais. Então fala isso para o seu cliente. Vamos utilizar a descrição do anúncio. Lá você pode digitar o quanto você quiser, mas na arte não, deixa o negócio mais limpo, deixa o seu layout mais clean, mais leve, mais agradável, beleza? Então vamos continuar. A gente tem um grid, pessoal, um grid tipográfico para a gente não correr esse tipo de, para não a gente não passar por esse tipo de problema. Então, para não correr o risco de poluir o seu layout e nem ter a sua arte barrada pelas políticas do Facebook, é recomendável que você utilize esse layout que está aparecendo aí na tela de vocês. Então, como que funciona esse layout, né? Como que é esse layout? Qual a estrutura desse layout? É bem simples, pessoal. Você vai simplesmente no seu Photoshop, no caso eu utilizo o Photoshop, então no seu Photoshop você vai habilitar um novo tipo de layout, né? A gente vai aprender isso nas aulas práticas, mas só para vocês terem uma ideia. Então você vai habilitar um novo tipo de layout com 5 linhas e 5 colunas iguais. Simplesmente isso. Depois que você fez esse processo, você habilitou esse layout, você vai simplesmente distribuir o seu texto em uma área que seja igual ou menor que a área de 5 módulos, ou seja, os quadradinhos que foram formados pelos grids. Cada quadradinho desse recebe o nome de módulo, tranquilo? Fazendo isso, pessoal, você vai ter certeza que a sua arte está respeitando a quantidade de 20% de texto estipulada pelo Facebook e ainda te dará um layout mais limpo e mais leve. Então, aplicando essas dicas, pessoal, você aplicando esse tipo de layout nesse grid tipográfico,
Você não vai ter o perigo de que a sua arte seja reprovada, que ela seja barrada pelo Facebook, e você não vai correr o risco de estar fazendo uma arte totalmente carregada de texto, aquela arte chata de ler, que está tudo embolado. Então isso te ajuda tanto na questão do Facebook quanto na questão estética mesmo, né? Na questão de um layout mais bonito, de um layout mais clean. Bacana? Então fica a dica aí para vocês, mas não se preocupem com essa parte agora, não se preocupem tanto com essa parte aqui, para essa parte técnica de adicionar os layouts, porque eu vou ensinar isso quando a gente for construir as nossas primeiras artes no próximo módulo. Bacana? Então vamos continuar aqui. Agora, pessoal, que vocês já viram como que a gente faz, né, o grid tudo certinho para não ter esse problema, ainda vou deixar para vocês aqui, ó, um link para você fazer o teste se a sua arte vai passar ou não. Então deixa aqui, ó, o teste final. Depois de acrescentar o texto, podemos utilizar uma ferramenta do próprio Facebook para sabermos se estamos dentro das suas exigências. Então vou deixar o link aqui para vocês, o link vai estar abaixo dessa aula também, mas o link está aqui na apostila também caso vocês queiram. Então é só acessar o link, que é esse link aqui, clicar no botão enviar, fazer o upload da sua arte. E aí, nesse resultado de teste, né, nesse teste, a gente tem 4 tipos de resultados. Então, o primeiro resultado é o resultado aqui verdinho, ó, o texto da imagem, resultado ok, né? O status deu ok. Então, você pode utilizar essa arte sem nenhuma preocupação, pode utilizar que o Facebook vai impulsionar também, vai estar tranquilo e o seu layout não está carregado. Temos esse aqui também, ó, o texto da imagem, né? O status deu baixa. Então, o que significa isso? Quando dá isso aqui baixa? É porque a sua arte ela está com um leve excesso de texto. Então, olha só, pode ter excedido sutilmente a quantidade de texto, mas mesmo assim você não terá problemas. Por que eu falo isso que você não terá problemas? Se você for tentar impulsionar, você vai impulsionar sem problema algum. Pode aparecer uma mensagem que o anúncio pode atingir um pouco menos de público, mas eu já fiz testes, pessoal, com imagens que deram ok e com imagens que deram baixa, e o público foi praticamente o mesmo. Não deu diferença quase que nenhuma. Diferença de menos de 100 pessoas, muito menos que 100, tipo umas 50, 40 pessoas. Então, nesse caso aqui também, eu impulsiono sem problemas. E eu sei que o layout está legal, porque às vezes você faz uma diagramação, pessoal, e você excede um pouquinho, talvez você nem excede, talvez só no local que você colocou, né? A região da imagem que você colocou a imagem, o robozinho do Facebook, ele acha que ali está excedendo o texto. Então, você pode utilizar sem problema, porque às vezes se você for adaptar 100% para dar ok, em alguns casos, os seus textos vão ficar muito, muito pequenos, correndo o risco de ficarem até ilegíveis. Então, se der baixa, pode deixar tranquilo que o seu layout está legal. Agora aqui, se der texto da imagem, se der média, aí já é um excesso considerável na quantidade de texto. Então, já excedeu uma quantia maior. Então, nesse caso, você já terá problema sim em impulsionar, e isso pode sim dizer que o seu layout já está começando a carregar, a ficar um pouco carregado com muito texto. Então, já vale você dar uma redimensionada, né, mudar um pouquinho, diminuir um pouquinho no texto, né, dar aquela enxugada para não ter esse tipo de problema. Agora, se o seu texto der o status alta, ou seja, alta quantidade de texto, aí você vai ter problema. Então, você tem um grande excesso de texto na sua arte. Esse tipo de anúncio nem vai ser vinculado pelo Facebook, ou seja, se você vai impulsionar, né, se o seu cliente vai impulsionar essa arte, né, ele vai pagar para que essa arte seja impulsionada, não vai dar certo com esse tipo de anúncio. Com esse tipo de anúncio não vai rolar, porque está muito carregado. Então, o Facebook simplesmente vai barrar. Ele já deixa aqui a mensagem, ó, o seu anúncio não pode ser vinculado, ou seja, você vai ter que alterar. Não pode ser veiculado, perdão, eu coloquei errado aqui. Então, o que você tem que fazer? Voltar para o seu programa, para o Photoshop, né, e fazer a correção. Diminuir esse texto, enxugar a quantidade de texto, para que aí sim você volte aqui e faça um teste. Então, como eu falei, se deu um texto da imagem ok, pode deixar que tá legal, tá tranquilo, não vai ter problema nenhum. Se deu baixa, também, como eu falei, já fiz alguns testes, foi tranquilo, não tive problemas, bacana. Mas se der média ou alta, aí sim você já tem que rever a quantidade de texto que você está utilizando dentro do seu projeto, bacana? E aqui a gente tem a exceção à regra.
Então, o que seria essa exceção à regra? Em alguns casos, pode ser que o seu cliente não queira impulsionar a sua arte dentro do Facebook ou dentro de qualquer outra plataforma. Como eu falei, isso aqui, ó, essa ferramenta para você fazer o teste serve para você saber se está com muito texto, né? E serve para você saber se o Facebook vai aceitar impulsionar. Mas como eu falei aqui, ó, em alguns casos, talvez o seu cliente não quer impulsionar. Ele só quer postar ali no Facebook, na página dele, para a audiência que ele já tem. Ele não precisa de impulsionamento. Nesse caso aqui, eu peguei o exemplo lá do Ponto Frio de novo. E nesse caso em específico, eles não impulsionaram essa arte. Até porque não passaria, porque aqui excede os 20%. Aqui já deve estar chegando em 40%, ou 50%. Tem bastante texto. Porém, eles postaram só na página deles. Provavelmente eles acharam que esse texto aqui não podia ser menor, eles queriam chamar bastante atenção, então eles não se preocuparam tanto com isso. O layout ficou carregado? Não, porque como a gente já viu nas aulas anteriores, na aula onde a gente falou sobre o espaço negativo, né, o espaço em branco, eles têm bastante espaço, né, utilizaram um formato maior, que a gente vai falar sobre formato também, e eles conseguiram um layout bem legal, bastante informativo, chama atenção e não está carregado. Bacana? Então, ó, nesses casos, né, onde o cliente não vai impulsionar, é possível trabalhar com uma quantidade maior de texto. Então, está aqui uma quantidade maior, mas não poluiu. Porém, né, sempre tem um porém. Porém, sempre fique atento para que o seu layout não se transforme em uma espécie de jornal, totalmente poluído com um monte de texto. Então, poxa, Caio, meu cliente não vai impulsionar, então eu vou colocar um monte de texto. Não faça isso. Não faça isso. Mesmo que seu cliente não vai impulsionar, como eu falei, ele vai atingir o público. Se tem muito texto, pessoal, não adianta. A galera vai ficar com preguiça de ler, a galera vai se chatear com aquele monte de texto. Então, utilize, se você tem muito espaço para trabalhar, não vai impulsionar, utilize imagens e coloque o texto maior, beleza, mas utilize mais imagens, pessoal. Como eu disse, o cérebro humano se dá melhor com imagens do que com texto. Mas a gente vai falar mais sobre isso nas aulas práticas, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Só para reforçar, essa apostila vai estar disponível para vocês fazerem um download e utilizarem sempre que vocês precisarem. O link para as ferramentas do Facebook, para essa ferramenta do Facebook vai estar aqui, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, espero vocês numa próxima aula. Fiquem com Deus e aquele abraço.